Então, essa é a 16ª aula de Hidrodinâmica Básica 2. Nós vamos continuar falando agora de ondas regulares, né? Então, na aula passada nós apresentamos aqui algumas definições, né? Por exemplo, comprimento de onda, falamos de comprimento de onda, número de onda, frequência angular, período, né? Altura da onda, amplitude da onda, comprimento de onda, período, o que mais que nós falamos? Nós vimos que o eixo Z é importantíssimo, isso, hein? O eixo Z ele aponta para cima e a origem está na linha média, na superfície média, tá legal? O pessoal costuma errar isso bastante na prova, tá? Então, ou seja, significa que abaixo da superfície livre a coordenada Z é negativa, tá? Então, se você na prova você usar coordenada Z positiva, você vai errar tudo, toda a questão vai pro breve, tá? Então vamos equacionar aí o comportamento de ondas regulares utilizando teoria potencial. Nós vamos desenvolver teoria linear, tá? Isso aqui, acho que só na pós-graduação o pessoal aplica a teoria não linear. Aqui nós vamos considerar, vamos desenvolver aqui a teoria linear e para isso a gente tem que assumir que a declividade da onda é pequena. O que é a declividade da onda? Lembra? Uma outra definição que eu apresentei na aula passada. É a altura da onda, né? Declividade, acho que a gente chama de quê? Ou seja, a altura da onda dividida pelo comprimento de onda, tá? Isso aqui que a gente chama de declividade da onda. Se ela é pequenininha, tá? A gente consegue linearizar as equações. Aí você perguntaria assim, pô, professor, a equação da Laplace é linear, né? Como é que você vai, né? Tudo bem, a equação de Laplace é linear, mas as condições de contorno não são lineares, tá? A condição de contorno na superfície livre, condição de contorno dinâmica e cinemática são não lineares, tá? Então, nós vamos linearizar as equações de contorno da superfície livre, tá? E aí nós vamos chegar a um problema linear que a gente consegue obter a solução fechada. Bom, já que o problema é um problema linear que a gente vai estar estudando aqui, a gente sabe que, no caso aqui, o potencial de velocidade, no caso bidimensional, o potencial de onda, ele vai ser a função da coordenada x, da coordenada z e do tempo, tá legal? Então, como é um problema linear, a gente pode utilizar o princípio de separação de variáveis. A gente pode separar a dependência da coordenada z da dependência da coordenada x e do tempo, né? Então, nós podemos escrever o potencial de onda dessa forma aqui. P de z sendo de kx menos ômega t, tá? Esse aqui vai ser o potencial de velocidade que nós vamos utilizar, né, para desenvolver aí o escoamento abaixo da superfície livre. Bom, esse potencial de velocidade, o que ele tem que satisfazer? Tá? Ele tem que satisfazer a equação de Laplace, tá? Ou seja, nós estamos considerando que os efeitos viscosos são desprezíveis, tá? Então, a gente pode desprezar efeito viscoso, assumir que o escoamento é rotacional e utilizar a equação de Laplace para governar o comportamento das ondas de superfície, tá? Então, a equação tem que satisfazer a equação de Laplace, condição de contorno no leito do mar, tá? Tem que satisfazer a condição de contorno no leito do mar, tem que satisfazer a condição de contorno dinâmica da superfície livre e a condição de contorno cinemática da superfície livre, tá? Então, são essas 4 condições que o nosso potencial de velocidade tem que satisfazer. Bom, então, se o escoamento é não viscoso e rotacional e incompressível, né, nós temos aqui, ó, a equação da continuidade para escoamento incompressível e também se o escoamento é irrotacional. O que significa se o escoamento é irrotacional? Significa que você pode expressar o vetor velocidade como gradiente de uma função escalar que a gente chama de potencial de velocidade, tá? Cálculo 4. Isso é cálculo 4, tá?
Se o rotacional é igual a zero, né, a gente pode expressar o vetor velocidade como sendo gradiente de uma função escalar, tá? Ou seja, daqui você tem o seguinte, bom, isso aqui vai ser o quê? Então você tem U I mais VJ mais WK igual a dρ φ sobre dρ x I mais dρ φ sobre dρ yj mais dρ φ sobre dρ z k, tá? Jesus não vai permitir que essa equação aí apareça, né? Mas tudo bem. Isso significa que U vai ser igual a dφ dx, o V vai ser igual a dφ dy e o W vai ser igual a dφ dz, tá? Então isso aqui vem da irrotacionalidade, tá? Isso aqui vem da irrotacionalidade e a equação da continuidade aqui é a versão de escoamento incompressível, tá? Então substituindo lá as componentes de velocidade na equação da continuidade, nós chegamos à famosíssima equação de Laplace que rege escoamentos não viscosos, irrotacionais e incompressíveis, né? A gente chama esse tipo de escoamento ideal, né? Escoamento irrotacional e incompressível, o pessoal chama de escoamento ideal, certo? Então, é a equação de Laplace, tá? Vocês estão apresentados aí. Aqui, nós vamos considerar ondas bidimensionais, ou seja, nada vai variar na direção y, tá? As propriedades só vão variar na direção z e na direção x, ondas bidimensionais. Então, isso significa que qualquer derivada em relação a y vai ser igual a zero. A primeira derivada em relação a y é igual a zero, a segunda derivada em relação a y é igual a zero, tá? Portanto, a gente vai pegar e simplificar a equação de Laplace, zerando aqui o dρ2φ sobre dρy2. Então, no caso bidimensional, essa aqui seria a versão da equação de Laplace que estaremos utilizando aqui, ou seja, dρ2φ dρx mais dρ2φ dρz2 igual a zero. Mais alguém chegou aí? Qual é seu nome mesmo, hein? Gabriel Pires. Gabriel Pires. Atrasado aqui. Ah, esse é com o monitor, né? Esse é o monitor. Tá. Beleza? Alguma dúvida? Alguma novidade? Não tem uma novidade, né? Isso aí, só uma pequena. E aí, substituindo, portanto, o nosso potencial de velocidade na equação de Laplace, vai sobrar isso aqui, ó. Você vai chegar a essa equação diferencial ordinário de segunda ordem, tá? Preciso demonstrar isso para vocês? Bem? Ou seja, derivando o potencial de velocidade em relação a x, o que você vai obter? P cosseno PK, né? PK cosseno de kx menos ômega t, tá? Derivando mais uma vez, dρ2φ sobre dρx2, isso aqui vai dar menos pk2 seno de kx menos ômega t, ok? Derivando em relação a z, dρp, aliás, dρφ, desculpa, dρφ sobre dρz, isso aqui vai ser igual a p' seno de kx menos ômega t. Derivando mais uma vez em relação a z, vai ficar dρ2φ sobre dρz2 igual a p' seno de kx menos ômega t. Tá? Então, substituindo isso aqui, no lugar da segunda derivada em relação a z, substituindo isso aqui no lugar da segunda derivada em relação a x, você vai chegar a essa equação aqui. Viram? E aí você cancela o seno, né? O seno cancela, tá? Beleza? Enxergou?
Então veja que a gente partir de uma equação diferencial parcial, chegamos a uma equação, partimos de uma equação diferencial parcial em relação a φ e chegamos a uma equação diferencial ordinária em relação a P, tá? E essa equação é muito fácil de resolver, né? Qual a palavra-chave para resolver essa equação aí? Como é que a gente resolve isso aí? Cláudio Henrique, pô, chegou que horas? Chegou agora, não pode, nem fala, cara. Cláudio Henrique. Hã? Fala mais, fala mais alto, por favor. Não, que isso? Não. Como é que a gente resolve essa equação de segundo grau aí? Essa equação diferencial ordinária de segunda ordem? Hã? EDO, equação diferencial ordinária, é uma EDO. Sim, é uma EDO. Mas isso aí não resolve o problema. Isadora, como é que a gente resolve isso aí? Hã? A palavra-chave é polinômio característico. Polinômio característico. Tá? Tá certo? Eu já botei a solução. Se não. Se não, aí não dá. Então, polinômio característico. Ou seja, o P vai ser da forma C elevado a lambda T, né? Não, não é lambda T. Lambda? A gente já usa lambda, né? Vou confundir vocês. Não. Lambda é comprimento de onda, não é comprimento de onda. Vou chamar de beta T, tá? Então você deriva uma vez, vai ficar dpdz. Aliás, é Z, né? Não vai ter, cara. Ó, desculpa aqui. Aqui é Z. Então vai ficar beta C é elevado a beta Z. Não é isso? Deriva mais uma vez, D2P, DZ2. Isso aqui vai dar beta 2C é elevado a beta Z. Substitui aqui, ó. Substituindo, vai ficar o quê? O que que vai sobrar daqui? Vai sobrar beta 2 C é elevado a beta Z, menos K2 C é elevado a beta Z igual a zero, tá? Aí você corta esse cara com esse cara aqui, corta esse C com esse C, você vai chegar numa equação algébrica, uma equação algébrica, né? Segundo grau, né? Menos K2 igual a zero, tá? Que é o polinômio característico, né? E bem simples de ser resolvido, né? Ou seja, beta vai ser igual a mais ou menos módulo de K, né? Módulo de K, tá? Mas o que é o K? K é o número de onda, tá, pessoal? K é igual a 2π sobre lambda, né? Portanto, é positivo, tá? Então, o módulo de K é igual a K, tá? E, portanto, você tem duas soluções possíveis, né? Portanto, a solução geral vai ser a superposição, uma vez que a equação ali é uma equação linear, né? Então, P de Z vai ser igual a constante C1 é elevado a KZ, mais uma constante C2 é elevado a menos KZ. Confere, pessoal. Confere? Conferiu? Beleza? Tá? E aí, agora nós podemos substituir o P de Z aqui no nosso potencial de velocidade, tá? E aí, chegaremos a isso aqui, ó. Potencial de velocidade, tá? Potencial de...
Ok. Beleza? E aí, nós temos duas constantes ali, C1 e C2, né? A serem determinadas. Como é que a gente pode determinar essas constantes aí? Condição de contorno, né? Condição de contorno. Vamos considerar aqui a condição de contorno no leito do mar. Condição de contorno no leito do mar, teoria potencial. Qual é a condição de contorno no leito do mar? Condição de não penetrabilidade. Ou seja, a velocidade, a componente de velocidade vertical é igual a zero em Z igual a, Z igual a, Z igual a menos H. Menos H? Opa, pensei que já ia pegar vocês aí, né? Z igual a menos H, tá? Alguém fizeram? Não, né? Ou seja, a componente de velocidade vertical vai ser igual a d ρ φ d ρ z, igual a zero, em z igual a menos h, tá? Ah, mas tava ali também, né? Oxe, não ia conseguir pegar ninguém. Então, impondo a condição de não penetrabilidade no leito do mar, basta você derivar esse potencial de velocidade em relação a z igual a zero, né? E aí, substituindo z igual a menos h, vamos derivar isso aqui em relação a z, como é que vai ficar isso aqui? Derivando em relação a z, e substituindo z igual a menos h e igualando a zero. Como é que vai ficar isso aqui? Vamos escrever isso aqui. Então vai ficar d-ρ-φ, d-ρ-z, vai ser igual a C1K elevado a Kz mais C2K menos, né? Elevado a menos Kz. Tudo isso multiplicando seno de Kx menos ômega t, tá? Isso, obviamente, né? Isso aqui para z igual a menos h, né? Z igual a menos h. Z igual a menos h. Igual a zero, tá? Então vai ficar C1K elevado a menos KH, tá? Menos C2K elevado a KH seno de Kx menos ômega t igual a zero. Beleza? Dá para enxergar isso aqui, né? Dá para enxergar? Dá, né? Ou seja, isso aqui é igual a zero, né? Isso aqui é igual a zero, tá? Ou seja, C1 elevado a menos K vezes H, menos C2 elevado a K vezes H igual a zero, significa que C1 elevado a menos K vezes H vai ser igual a C2 elevado a K vezes H. Que é isso aqui, tá bom? Beleza? Entendendo como é que eu cheguei a isso? Tá? Agora eu vou chamar isso de C sobre 2. Por que, professor, que você vai fazer isso? Porque isso aqui é uma constante. Tá? Isso aqui é uma constante. Então eu vou chamar de C sobre 2. E aí eu consigo resolver o C1 e o C2 em função de C. Tá? Beleza? Eu consigo obter o C1 e o C2 em função de C. O C1 vai ser igual a C sobre 2 elevado a K vezes H. E o C2 vai ser igual a C sobre 2 elevado a menos K vezes H. Tá? E aí, substituindo aqui, ó, e aqui, ficaremos com φ igual a C vezes E elevado a K, H mais E, mais E elevado a menos K vezes H mais E sobre 2, seno de Kx menos ômega t. Tá? Beleza? Enxergado isso aí? Tá? E o que que é isso aqui? É cosseno hiperbólico de K vezes H mais E. Assim? Deve ter. Depois a gente vê no final da aula, a gente vê, tá? Eu acho que tem sim. Tá? Beleza? Agora,
Restaram quantas constantes a serem obtidas? Uma, né? Somente uma constante a ser obtida. Vamos utilizar a condição de contorno dinâmica da superfície livre, tá? Vamos utilizar a condição de contorno dinâmica. A condição de contorno dinâmica da superfície livre diz que a pressão na superfície livre é igual à pressão atmosférica, V zero, tá? Tá certo? P igual a P zero em Z igual a zeta, onde zeta é a elevação da superfície livre. Zeta é a função de x, tá? Aliás, zeta é a função de x do tempo, né, na verdade, tá? Zeta é a função de x do tempo. Então vamos lá. Como é que a gente aplica essa condição de contorno dinâmica? Utilizando a equação de Bernoulli, cara. Utilizando a equação de Bernoulli, tá? Vamos lançar mão da equação de Bernoulli, que vale para escoamentos não viscosos, escoamentos incompressíveis e rotacionais, e não permanente essa versão aqui, tá? Escoamento não permanente, tá? Legal? Beleza, Paulo? Tá? Não, veja bem, essa equação a gente tem que linearizar, tá? Porque você tem ali o 2 V2 W2, isso aí vai dificultar a solução desse negócio aí, vai complicar a vida, nossa vida, tá? Ou seja, uma condição de contorno não linear. Então temos que linearizar. Então, se a declividade é pequena, que é a nossa hipótese inicial, a gente só vai desenvolver aqui a teoria linear, tá? Significa que o zeta vai ser pequenininho, a componente de velocidade UVW serão pequenas, tá? As componentes serão pequenas. Então significa que se o VW é pequenininho, tá? Significa que o 2 V2 W2 vai ser menor ainda, tá? E aí a gente simplesmente vai pegar isso aqui, ó, e jogar na lata do lixo, tá? Viu isso? E aí nós vamos chegar a essa versão linear aqui, tá bom? Beleza? Entendeu? Alguém discorda aí? Tá? Se alguém discorda, dá uma lida lá no Journée. Dá uma lida no Journée, no... Qual é o outro mesmo? Tem outro livro aí de... Uma das referências aí que eu citei, que eu coloquei lá na emenda, tá? Esqueci o nome, tá? Como é que é? Esqueci. Beleza? Então, veja bem, declividade pequena, ou seja, h sobre lambda muito menor do que 1, significa que as componentes de velocidade serão pequenininhas, o zeta vai ser pequeno, tá? E aí, quando aparecer um termo zeta ao quadrado, u ao quadrado, v ao quadrado, w ao quadrado, a gente pega e joga fora, tá? Então foi isso que nós fizemos aqui, na nossa linearização. Beleza? Dalrymple, Dalrymple, acho que é um dos autores do Dalrymple. Wave Mechanics, Wave Mechanics de Dalrymple e não sei quem mais lá. Tá? Então tá aí a nossa equação de Bernoulli linearizada, tá? Equação de Bernoulli linearizada. Ah, obviamente que essa condição de contorno ela é aplicada na superfície livre, ou seja, em Z igual a zeta. Pô, mas isso aí vai complicar a nossa vida, viu? Isso aí vai complicar a nossa vida, não vai, você não vai conseguir obter uma solução fechada. Não, isso no projeto, né? Aqui é ondas regulares. A gente chamou de zeta aqui como elevação da superfície livre, tá? Bom, então vamos fazer o seguinte. O que eu vou fazer? Eu, em vez de aplicar a condição de contorno na superfície livre, tá? Em vez de aplicar a condição de contorno na superfície livre, eu vou aplicar
aqui na superfície de água tranquila, que é a superfície média, tá? Ou seja, em vez de aplicar a condição de contorno em Z igual a zeta, eu vou aplicar em Z igual a zero. Será que isso faz sentido? Será que eu posso fazer isso? Então vamos expandir o potencial de velocidade em série de Taylor, tá? Então, o φ aqui em Z igual a zeta vai ser igual ao φ em Z igual a zero, que é logo aqui embaixo, ou seja, a expansão em torno de Z igual a zero, tá? Mais zeta, que é essa altura aqui, ó, essa alturazinha aqui é zeta, essa altura aqui é zeta, tá? D-ROM φ, D-ROM Z em Z igual a zero e assim por diante. Depois zeta 2 sobre 2 fatorial, D-ROM 2 φ sobre D-ROM Z2, tá? Em Z igual a zero. Expansão em série de Taylor ao redor de Z igual a zero, tá? Mas quem é D-ROM φ, D-ROM Z? Quem é D-ROM φ, D-ROM Z? Fala, sem pensar, pô, sem pensar. Quem é D-ROM φ, D-ROM Z? Ah? O quê? Corrente? Ah, eu tenho que me aposentar. Tenho que me aposentar, viu? Desisto, desisto. Tenho que me aposentar. Lembra que se o escoamento é rotacional, você pode expressar, pode representar o vetor velocidade como um gradiente de uma função escalar? Ou seja, o dφdz é o W, a componente de velocidade em Z. Pelo amor de Deus, pessoal. Ou seja, φ em zeta vai ser igual a φ em Z igual a zero, mais zeta W em Z igual a zero. Tá? Zeta W, zeta W em Z igual a zero. Ou seja, olha aqui, ó. O zeta é pequenininho, o W é pequenininho, o zeta W é menor ainda. Eu vou pegar isso aqui e vou jogar na lata do lixo para linearizar. Tá? Ou seja, está compatível com a linearização você aproximar o potencial de velocidade na superfície livre pelo potencial da velocidade logo abaixo, na linha média. Tá legal? Beleza? Então, em vez de aplicar a condição de contorno em Z igual a, zeta, eu vou aplicar a condição de contorno em Z igual a zero. Então, veja que aqui era C igual a zeta, né? Z igual a zeta. Condição de contorno dinâmica em Z igual a zeta. Eu não vou aplicar em Z igual a zeta, eu vou aplicar em Z igual a zero. Tá? Aplicarei em Z igual a zero. Beleza? Ok? Ok. Ah, agora eu vou resolver isso aqui para zeta, tá? Vou resolver isso aqui para zeta. Zeta, portanto, vai ser igual a menos 1 sobre g, d-ROM φ d-ROM t, menos p0 sobre ρg, mais uma função do tempo dividido por g, tá? E vou aplicar essa condição de contorno em z igual a zero, tá? E aí, eu vou pegar o meu potencial de velocidade e vou derivar em relação ao tempo e vou substituir aqui, tá? Beleza? Percebeu? Tranquilo? Alguma dúvida aí? Algum trauma? Trauma de cálculo? Algum trauma de cálculo? Não. Isadora? Algum trauma aí? Não, né? Alguma dúvida? Não, né? Bom, fazendo isso, derivando em relação ao tempo substituindo, olha aqui que nós vamos chegar para o zeta. Zeta vai ser igual a ômega c sub g
cosseno hiperbólico de K vezes H, cosseno de KX menos ômega T, menos P0 sobre ρg, mais C sobre G. Tá? Beleza? Todos acompanharam aí? Agora, isso aqui foi o que eu obtive lá, tá? Da condição de contorno dinâmica aplicada em Z igual a zero. E aqui é a elevação da superfície livre. Zeta igual a zeta A cosseno de kx menos ômega t. Tá? Nós estamos assumindo um perfil de velocidade cossenoidal, um perfil de onda cossenoidal, né? Nós já tínhamos assumido isso. Tá? E aí, o que eu percebo? Qual é a conclusão que eu tiro daí? A conclusão que eu tiro daí é a seguinte, que isso aqui, ó, é o zeta A, cara. É o zeta A. Esse cara aqui é o zeta A, tá? E esse cara aqui, ó, quanto é que vale esse cara aqui? Zero, zero, vale zero, tá? Por causa disso aqui, né? Ou seja, zeta A vai ser igual a ômega C sobre G, cosseno hiperbólico de K vezes H, e daqui eu tenho que o C vai ser igual a P0 sobre ρ, tá? Perceberam a beleza? Né? E aí eu consigo aqui determinar a minha constante de integração C em função de zeta A, ômega G e cosseno hiperbólico de K vezes H, tá? Ou seja, daqui eu tenho que C vai ser igual a G zeta A sobre ômega cosseno hiperbólico de K vezes H, tá? E aí, com a condição de contorno dinâmico, eu consegui determinar a última constante de integração. É só substituir aqui e você vai finalmente chegar ao potencial de velocidade, tá? Viram a beleza? Né? E a gente conseguiu obter um resultado fechado, né? Porque nós linearizamos, tá? Desprezamos termos de segunda ordem, aplicamos a condição de contorno na linha média, tá? Então, o φ vai ser igual a zeta A, G sobre ômega, cosseno hiperbólico de K vezes H mais C, dividido por cosseno hiperbólico de K vezes H, seno de kx menos ômega T. Vira? Hã? Ó, que legal, né? E aí, cara? Determinamos todas as constantes de integração e não usamos a condição de contorno cinemática. Não utilizamos a condição de contorno cinemática. O que eu faço com a condição de contorno cinemática? Eu jogo fora? Veja, ainda não tivemos uma relação entre o período e o comprimento de onda. Tá? Então, agora nós vamos fazer isso. Nós vamos utilizar a condição de contorno cinemática para obter uma relação entre o período e o comprimento de onda. Tá? Isso aqui está um pouquinho diferente das aulas, tá? Mas eu vou definir aqui essa função f de x, z menos t, como sendo zeta x menos t menos z. Tá? Agora, a equação da superfície livre é dada por f igual a zero, né? Concorda? Dessa definição de f, definir primeiro f, f grande. F grande, função de x é t igual a zeta, função de x e t menos z. Definir essa função. E eu estou dizendo para você que a equação da superfície livre é, basta fazer o f igual a zero. Concorda ou não? Onde esse zeta é a elevação da superfície livre. O zeta é a elevação da superfície livre. Ou se você define a função f dessa forma, e você faz f igual a zero, você vai chegar que c vai ser igual a zeta, função de xt, que é igual a zeta a cosseno de kx menos ômega t. Entendeu? O zeta
é o zeta com seno de caixinha menos ômega t, tá? Então, primeiro definir a função f como sendo zeta menos z, e aí eu estou falando para você, olha, a equação da superfície livre é simplesmente f igual a zero. Concorda? Por favor. Beleza? Concorda, Sara? Isadora? Roberta? Certo? Agora, seguinte, preste atenção, hein? Preste atenção, isso aí é capcioso isso aqui, viu? A gente sabe o seguinte, que as partículas na superfície livre, elas têm a mesma velocidade da superfície livre, tá? As partículas, ou seja, até o momento a relação é da condição, contudo significa que a velocidade de uma partícula na superfície livre é igual à velocidade da superfície livre, tá? A condição de contorno cinemática, ela diz o seguinte, que a velocidade da partícula de fluido, na superfície livre tem a mesma velocidade da superfície livre, tá? Essa é a condição de contorno cinemático. Legal? Qual é a consequência disso? Roberto, qual é a consequência disso? A consequência disso é que se uma partícula está na superfície livre, ela vai ficar lá para sempre. Ela nunca vai sair da superfície livre. Se ela tem a mesma velocidade da superfície livre, ela vai para sempre na superfície livre. Então, quanto é que vale F para essa partícula da superfície livre? Zero. Se a partícula não está na superfície livre, está abaixo da superfície livre, o valor de F é outro, varia conforme o ponto que você pegar. Mas qualquer partícula que você pegar na superfície livre, a função F é igual a zero. Então, para essa partícula da superfície livre, ela vai estar lá na superfície livre, ela vai estar se movimentando junto com a superfície livre, mas para ela, o F vai ser constante igual a zero sempre. Tá? Como a gente está falando em partícula, a gente está trabalhando no sistema lagrangiano. E a derivada temporal no sistema lagrangiano é a derivada substancial. Então significa que a derivada substancial de f é igual a zero. Por que é igual a zero? Porque f é constante. Constante igual a zero. Mas se fosse uma constante diferente de zero, a derivada substancial também seria igual a zero. Mas no caso aqui é igual a zero. É uma constante também, portanto df dt é igual a zero. Entendeu? Então, uma partícula na superfície livre, df dt igual a zero. Tá? Mas vocês devem ter visto em hidrobásica 1, né, que você pode, isso aqui é no sistema lagrangiano, tá? Mas você pode obter essa derivada substancial em termos de variáveis eulerianas. Isso deve ter sido deduzido lá em hidrobásica 1. Portanto, aqui, ó, df dt igual a d-ROM f d-ROM t, essa equação aqui, caramba, que defusor, essa equação aqui, ó. Derivada substancial de f dt igual a d-ROM f d-ROM t mais u d-ROM f d-ROM x mais v d-ROM f d-ROM y mais w d-ROM f d-ROM z. Onde o W, V, U são as componentes de velocidade do sistema euleriano e as coordenadas x, y, z também são coordenadas no, em coordenadas eulerianas, tá? São coordenadas eulerianas, tá certo? No sistema euleriano. Basta você substituir, então, o valor da função f aqui, né? Calcular as derivadas e igualar a zero, tá? E aí você vai obter essa equação aqui, ó. Que é a condição de contorno cinemática da superfície livre. Entenderam de onde vem a condição de contorno cinemática? Tá? Condição de contorno cinemática. Uma partícula na superfície livre se desloca com a mesma velocidade da superfície livre. Tá? Certo? Então significa que ela nunca vai sair da superfície livre. Se até a mesma velocidade vai ficar lá para sempre. Ou seja, a função f para essa partícula vai ser sempre igual a zero.
Então, se você, como a gente está falando em partícula, a gente está trabalhando no sistema lagrangiano, a derivada temporal tem que ser a derivada substancial, tá? Que se relaciona com variáveis eulerianas de acordo com aquela equação ali. Então, derivando lá, a derivada parcial de f em relação ao tempo, em relação a x, em relação a y, em relação a z, derivando, substituindo, igualando a zero, você vai chegar a essa equação aqui, ó, que é a equação de contorno cinemática da superfície livre, tá? Condição de contorno cinemático. Ela é não linear. Por que que ela é não linear? Por que que ela é não linear, Isadora? Sara, por que que ela é não linear? Ô, João Pedro, por que que é não linear? Henrique, por que é não linear? Hã? Quem? Sim, o zeta varia. E? Hã? Certo. E? Hã? Não, não, não é por isso. Não é por isso. Roberta, por que que é não linear? Françoele, por que que é não linear? Cláudio, por que que é não linear? Cadê o, cadê o Crispim, pô? Por causa daquele termo ali, U, derrom zeta, derrom x, tá? É não linear. Aliás, aquele ali é convectivo, né? É um termo convectivo. É um termo convectivo ali, tá? Você tem um produto de uma variável, U, pela derivada de zeta. Então, isso é não linear, tá? Os termos convectivos, no caso, aqui são não lineares. No caso da equação de conversão linear lá em métodos matemáticos, era linear, porque o A era constante, tá? Mas na Navier-Stokes, por exemplo, os termos convectivos são não lineares também, tá? E aqui também não linear. Portanto, como a declividade é pequena, o U vai ser pequeno e o D-ROM zeta, D-ROM x vai ser pequeno, o produto entre eles será menor ainda, né? Então eu posso pegar esse cara aqui, ó, e jogar e puxar descarga, tá? E puxar descarga. E aí eu vou ter aqui a minha equação, a minha condição de contorno cinemática, né? Linearizado, não linearizei, caramba, lineariza logo de uma vez que você gosta. Então, tá aqui, ó. A minha condição de contorno cinemático linearizada, tá? Beleza? Em Z igual a zeta. Mas eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá na condição de contorno dinâmica, né? Aquela expansão em série de Taylor da potencial de velocidade, né? Nós linearizamos, né? Com declividade pequena, a gente pode linearizar. A gente pode aproximar o potencial de velocidade na superfície livre pelo potencial de velocidade na linha média, tá? Então, em vez de impor essa condição de contorno na superfície livre, vamos impor em Z igual a zero, tá? Beleza? Lembrando que W é derrom-φ derrom-z, lembra disso? O W é derrom-φ derrom-z, podemos escrever aqui a condição de contorno cinemática dessa forma aqui, ó. Derrom-zeta sobre derrom-d menos derrom-φ derrom-z igual a zero, tá? Então essa é a condição de contorno cinemática linearizada, tá? Beleza? Agora, vou voltar lá para a condição de contorno dinâmica e vou derivar em relação ao tempo, tá? Posso fazer isso? Posso, tá? Então aqui vai ficar derrom 2 φ derrom T2 mais G derrom zeta derrom T igual a zero, tá? Agora, compara isso, essa é a condição de contorno dinâmica, tá? Compara essa condição de contorno dinâmica com a condição de contorno cinemática. Então está aqui a condição de contorno dinâmica derivada pelo tempo e a condição de contorno cinemática.
tá? Eu posso pegar e eliminar a derivada temporal do zeta. Posso, né? Basta multiplicar a segunda equação por g e fazer a diferença entre as duas. E aí nós vamos obter essa equação aqui, ó, com potencial de velocidade. Essa aqui é chamada condição de Cauchy-Poisson. Condição de Cauchy-Poisson, tá? Que é uma condição de fotônico, quer dizer, na verdade você tem aí uma combinação da condição de fotônico cinemática e a condição de fotônico dinâmico, tá? Agora, o que me resta fazer? Substituir aqui o potencial de velocidade, tá? Quando você substitui potencial de velocidade na condição de Cauchy-Poisson, aqui o potencial de velocidade, eu vou substituir aqui na condição de Cauchy-Poisson. Sabe o que vai resultar? A famosíssima relação de dispersão. Relação de dispersão. Que me relaciona ômega, que é a frequência angular, com K, que é o número de onda. Tá? E também aparece ali a profundidade H da lâmina d'água. Tá certo? Beleza? Ou seja, você substitui, deriva o potencial de velocidade duas vezes em relação ao tempo, deriva uma vez em relação a z, faz z igual a zero e você chega na relação de dispersão. Tá? Já ouviram falar de relação de dispersão alguma vez na vida de vocês? Não? Então, estão apresentados aí a relação de dispersão. Vocês vão usar isso aí para o resto da vida. Hã? Você é engenheiro naval, né, pô? Superfície livre, onda, tá? Comportamento de onda, comportamento de plataforma em ondas, comportamento de navio em ondas, tá? Aí, isso aí relaciona a frequência angular com o número de onda. Que também relaciona o período com o comprimento de onda, não relaciona? Por quê? Porque a gente sabe que o ômega é 2π sobre período. E a gente sabe que o K é 2π sobre lambda. Entendeu? Então você pode expressar, em vez de ômega, você pode botar ali 2π sobre período, e no lugar do K você põe o 2π sobre lambda. Você tem uma relação aí entre o período e o comprimento de onda. Tá? Exercício 19 da lista, deduza a relação de dispersão a partir da condição de Cauchy-Poisson e o potencial de onda, tá? Deduza, vamos lá. Vamos deduzir isso aí? Deixa eu ver. Hã? A aula 17, cara? Eu acho que é muita matemática aqui, né? Já são 2 horas da tarde, tá? A aula 17 vem mais matemática ainda. Eu sei que vocês detestam, odeiam matemática, né? Vocês odeiam matemática, né? O que é uma coisa estranha, né? A pessoa fazer engenharia e odiar matemática, né? O John von Neumann deve ficar revoltado com um negócio desse, escutar um papo desse, tá? Pode perguntar, vá, vamos lá. Não, vou encerrar, vou encerrar. Eu posso depois gravar e postar. Isso, pulou. Não é porque a 14ª